Bom, vamos lá. Uma aula relativamente simples sobre o que é... Era para aparecer aqui. O que é toque? Só me confirme que está aparecendo aí para vocês. Tá aparecendo. Tá, show de bola. Então, assim, o principal ponto da minha linha de pesquisa é esse tal de transtorno obsessivo compulsivo, que a gente conhece por toque. Falar em toque é relativamente fácil, mas será que a gente está realmente falando de toque quando as pessoas falam, eu tenho toque, sou cheio de mania? Será que a pessoa tem toque mesmo ou ela só tem manias, né? Então, não é tão fácil, às vezes, a gente diferenciar pequenos hábitos, pequenas manias de transtorno obsessivo compulsivo, né? Por que eu resolvi estudar toque? Me pareceu na época, quando eu estava no primeiro ano de residência, que o toque era um bom modelo do que a gente chama de biopsicossocial. Eu gosto muito da parte biológica, mas dou bastante importância também para o lado psicológico e social dos transtornos psiquiátricos. Então, me pareceu interessante a gente... Deixa eu permitir o Estevão entrar aqui. Ter um protótipo, né, como se fosse um paradigma de uma abordagem biopsicossocial, a parte biológica, a parte psicológica, a parte social. E o toque se presta muito para isso, né? Ele é muito interessante, porque ele tem uma parte biológica bem evidente, a parte psicológica mais ainda, tanto que nos principais tratamentos é uma psicoterapia, e a gente tem também o lado social, principalmente no que tange o funcionamento da família. Acho que alguém levantou a mão. Não? Não. Ah, então, não. Bom, aqui tem os meus conflitos de interesse e tal, mas acho que por motivos desta aula aqui, nem teria, né, disclosures para falar aqui. Então, nós vamos ver o conceito de transtorno, importante, que nem toda mania é toque, tá? Então, vamos falar de toque, as principais manifestações, os principais conceitos psicopatológicos do toque, e talvez algumas peculiaridades das manifestações psicopatológicas do toque que fazem com que o toque seja tão heterogêneo. Toque não é uma doença só, são várias doenças, né? Então, vamos lá. Dentro do que a gente chama de transtorno, né, a gente tem alguns conceitos que são importantes, vamos chamar na medicina, né, ou nas áreas da saúde, na psicologia também, na própria enfermagem, na fonoaudiologia, né? A gente tem o que a gente chama de síndrome, né? O conceito de síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que costumam acontecer com uma certa frequência, né? Então, por exemplo, eu tenho uma hipertermia, uma taquicardia e uma sudorese. Pessoas que têm essas três coisas em conjunto, né, elas costumam acontecer com uma certa frequência, hipertermia, taquicardia e sudorese. Então, isso pode constituir uma síndrome chamada febre, né? Lembrando que febre não é sinônimo de hipertermia, né? Uma pessoa só com hipertermia não necessariamente caracteriza febre, né? Precisa ter taquicardia, sudorese, outras alterações neurofisiológicas ou fisiológicas para a gente considerar como sendo uma síndrome chamada febre. E febre, por exemplo, pode acontecer em várias doenças, em várias patologias. Quando a gente fala patologia, é praticamente sinônimo de doença, né? Doença é um conceito mais médico, né? Doença é um conceito em que a gente consegue fazer uma conexão entre causa e a manifestação dos sintomas. O ruim de ser o coordenador é que eu também tenho que ficar aprovando aqui, mas tudo bem. Então, quando a gente fala em doença, a gente tem causa e efeito. Eu consigo identificar que um vírus está causando aquela meningite. Eu consigo identificar que uma bactéria está causando aquela pneumonia. Eu consigo identificar que uma disfunção genética no fígado está causando aquela cirrose, né? Então, quando eu consigo uma causa concreta para aquela síndrome que está ali se apresentando diante de mim, eu chamo isso de doença. Na psiquiatria, a gente não tem, quase nunca a gente tem doença.
a gente já chamou uma vez na vida de doença maníaco-depressiva, doença esquizofrênica, né? Mas eu acho que desde o DSM-3 para cá, do CID-9 para cá, o nome que a gente tem utilizado em psiquiatria é transtorno, porque a gente não tem evidência, a gente não tem conexão causa-efeito para a maior parte das doenças, ou para a maior parte dos transtornos, né? De qualquer maneira, são síndromes, né, que acontecem com uma certa frequência, seus sinais e seus sintomas em conjunto, causam sofrimento, interferem na vida da pessoa, né? Mas não é necessariamente uma disease, é uma disorder. Agora sim alguém levantou a mão. Sim, sou eu. E Fala, interessante Rafael. que o pessoal da neuro utiliza isso para roubar nossos pacientes, né? Como assim? Geralmente os que são doença vão para neuro, né? Ah, Alzheimer, sim. Sim. Parkinson, eles acabaram pegando o que tem um pouco mais de explicação, assim. Então, quando tem uma causa robusta, concreta, biológica, né? O pessoal da neuro chama de doença, uma doença epilética, doença de Alzheimer, né? E acabam realmente sendo doenças mais, entre aspas, neurológicas, orgânicas, anatômicas, né? E quando é só uma disfunção, né? São de doenças funcionais, né? Eu não gosto muito desse termo também, eu concordo com a Madeleine lá do serviço que não gosta de, é só funcional, mas tudo é funcional, né? Se eu tenho um foco irritativo no lobo temporal, tá, tem uma causa orgânica bem detectável, mas há uma disfunção no funcionamento da pessoa, né? Então, em psiquiatria, dificilmente a gente vai chamar de doença, embora alguma vez na vida já tenha sido doença obsessiva compulsiva, era o DOC. Quando eu comecei a estudar TOC, a gente chamava de DOC, né? Agora não, agora a gente chama de transtorno, porque é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que acontece com uma certa frequência, né? A co-ocorrência acontece com uma certa frequência. Eu tenho que botar esse pessoal no convite para não precisar pedir para entrar. E causa sofrimento e interferência, mas nem sempre eu tenho uma causa robusta, evidente para transtorno obsessivo compulsivo. Acho que eu vou delegar isso para alguém daqui a pouco. Bom, então, por isso que a gente chama de toque. Eu tenho causa orgânica para o toque? Talvez sim. Todos os casos? Talvez não. Né? Muitos pacientes com toque a gente não consegue mostrar que tem uma disfunção do circuito córtico estriado tálamo cortical. Para outros a gente consegue. Por isso que a gente não consegue caracterizar como uma doença, né? E sim como um transtorno. Eu costumo dizer que toque não é um transtorno só, são vários transtornos que se apresentam de modo bastante heterogêneo sob essa égide chamada toque. Mas são vários tipos de toque. Com o tempo a gente vai falar os tipos de toque para todo mundo. Hoje a ideia é introduzir os principais conceitos que constituem o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, o toque, tem alguns toques que vão ser um pouco mais para o lado da doença e tem alguns toques que talvez sejam um pouco mais para o lado da síndrome, né? Então, quando a gente tem uma síndrome obsessiva compulsiva ou sintomas obsessivo-compulsivos, não necessariamente a gente vai ter toque. Né? Se eu tenho só sintomas obsessivo-compulsivos, mas não me causa sofrimento, não está interferindo na minha vida, nunca me causou sofrimento, nunca interferiu na minha vida, talvez eu não chame de toque, talvez eu chame de SOC. Né? Então, vocês vão aprender as siglas rapidinho. Então, SOC é sintomas obsessivo-compulsivos, mas não tem força suficiente para constituir um transtorno. Enquanto que outros pacientes com TOC, pode ser que tenha uma doença mesmo que cause TOC. A gente tem uma doença neuropsiquiátrica chamada PANDAS, ou PANS, que é uma doença neuropsiquiátrica oriunda de infecções repetitivas por estreptococcus do grupo A de Lancefield. O estreptococo tem uma proteína na sua constituição que se assemelha com algumas proteínas que a gente tem nos nossos núcleos da base, especialmente caudado e putamen. Aí os nossos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico vão lá para acabar com o tal do estreptococo e acabam prejudicando também o funcionamento de alguns circuitos que envolvem os núcleos da base. Então a gente pode ter toque decorrente de uma doença, digamos, autoimune,
né? Então, seria um toque secundário a uma doença autoimune. Então, alguns tipos de toque talvez sejam um pouco mais doença, alguns tipos de toque talvez nem sejam toque, sejam SOC. Mas, felizmente, a maior parte dos casos é toque mesmo, né? Dos que a gente vai estudar. Em 1995, um autor chamado Eric Hollander, depois eu tive o prazer de conhecer e até a gente já publicou alguma coisa junto, né? Ele publicou um artigo no que ele um artigo conceitual, né? Que ele chamou de espectro obsessivo compulsivo. O que seria um espectro? Um espectro é um conjunto de contínuos. Né? Imaginem que aqui eu vou pegar uma canetinha dessas aqui, vamos fazer um contínuo para vocês verem. Um contínuo entre toque e hipocondria. Quando que um paciente está mais para o lado do toque, quando que ele está mais para o lado da hipocondria ou para o transtorno dismórfico corporal? Quando que um paciente está mais para o toque ou está mais para o transtorno de controle de impulso, tricotilomania, skin picking, comprar patológico? Quando que um paciente está mais para o lado do toque ou ele está mais para o transtorno de tics, transtorno de Tourette? Então, são vários contínuos para a esquizofrenia, que a Ana Fayer e a Paula Miranda andaram citando, transtorno alimentar, transtornos dissociativos, né? Ou transtorno de personalidade, ou transtornos neurológicos, como Coreia de Siderham, epilepsia, autismo, Huntington. Então, são vários contínuos onde a pessoa consegue oscilar do mais obsessivo-compulsivo para o mais, por exemplo, epilético, digamos assim, do mais toque para o mais ticoso, né? O paciente com tique é um paciente ticoso. Então, quando a gente tem um conjunto de contínuos, não existe o plural de continuum, é contínua. Né? Quando a gente tem uma série de contínua, a gente cria um espectro, onde todo mundo tem um pouquinho de tudo. Né? Então, eles chamam isso de espectro. Claro que, para a gente constituir espectro, tem que ter compartilhamento de características. Né? Os transtornos de controle de impulso, por exemplo, eles têm comportamentos repetitivos. Jogar, por exemplo, né, o jogo patológico, é um comportamento repetitivo onde a pessoa se vê compelida a jogar. É parecido com se sentir no toque, ser compelido a lavar as mãos. Então, eles têm que ter algum tipo de compartilhamento de características psicopatológicas. Né? Por exemplo, no transtorno de personalidade borderline, a pessoa pode se mutilar compulsivamente. Então, sempre tem algum tipo de compartilhamento psicopatológico para eu poder ter um contínuo, né? Onde eu tenho toque, tem outra coisa que não tem absolutamente nada a ver, como, por exemplo, deixa eu pensar, um transtorno do humor bipolar. Difícil a gente pensar num contínuo entre toque e bipolar, mas é possível se pensar num contínuo? Sim, mas ele não é tão comum, não é tão frequente. Tanto que a maior parte dos autores acha que quando a pessoa está eufórica, ela melhora do toque. Quando a pessoa está deprimida, ela piora do toque. Né? Então, esse autor teve essa sacada em 1995 e muita gente começou a estudar o que a gente chamou então de espectro obsessivo-compulsivo. Eu fui um. Meu mestrado eu estudei transtorno de controle de impulso, especialmente tricotilomania e skin picking, e o compartilhamento de características psicopatológicas de tricotilomania e skin picking com toque. Né? Tanto foi importante esse primeiro trabalho do Eric Hollander, que hoje, no DSM-5, o toque está num capítulo separado dos transtornos de ansiedade. Até então, o toque pertencia aos transtornos de ansiedade. Hoje, a gente tem muitas evidências para mostrar que o toque pode constituir um capítulo independente, né? Que se viu que o compartilhamento de características psicopatológicas com tricotilo, com skin picking, com acumulação patológica, né, justificava um capítulo à parte. De qualquer maneira, agora vai dar confusão. De qualquer maneira, deixa eu aceitar aqui a Sofia. De qualquer maneira, pessoal, para a gente considerar sendo toque ou qualquer um desses tipos de transtorno aqui, eu preciso ter sofrimento, precisa interferir na minha vida de alguma maneira e tomar tempo. Eu preciso ter essas três características para eu chamar uma síndrome de transtorno obsessivo compulsivo. Se a pessoa tem umas manias, mas ela não sofre,
não interferem na vida dela e não tomam um tempo significativo, que a gente considera no mínimo 30 minutos por dia, se tomar menos de 30 minutos por dia, somando todos os momentos de um dia, talvez não seja toque. Então, eu tenho lá a mania de conferir o gás quando eu saio de casa. Tá, mas isso, sair de casa 3 vezes por dia, cada vez leva 5 minutos, te toma 15 minutos. Não interfere na tua vida, tu nunca te atrasa por causa disso e tu muito menos sofre por causa disso. Então, talvez não seja toque, seja só uma mania. Talvez seja, como disse para vocês, SOC. Tem sintomas, mas não chega a constituir o que a gente chamaria de toque, né? Vamos adiante. Então, vamos lá. Quais são os núcleos psicopatológicos do toque? Quais são as principais síndromes do toque? As obsessões, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Obviamente, as compulsões. E, pasmem, tem um terceiro núcleo que não está no nome psicopatológico, que são os fenômenos sensoriais. Mas vamos por parte. Obsessão é um fenômeno cognitivo. Obsessão é pensamento. Toda forma de pensamento, todo conteúdo de pensamento pode virar uma obsessão. Por quê? Quais são as características de uma obsessão? Uma obsessão, ela é um pensamento que invade a minha mente, ou seja, é um pensamento invasivo, intermitente, ou seja, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Na maior parte das vezes é um pensamento que não faz sentido, é um pensamento absurdo, ou, se faz sentido, está muito exagerado, né? Do tipo assim, faz 12 anos que eu toquei numa maçaneta lá e a pessoa que tinha tocado na maçaneta antes de mim tinha AIDS. Aí eu toquei na maçaneta, faz 12 anos que aconteceu isso, e até hoje eu acho que eu peguei AIDS naquele momento. Cara, é possível pegar AIDS tocando numa maçaneta onde um aidético tocou? Não, não é possível. Ah, mas eu tive um relacionamento sexual com uma pessoa que depois eu descobri que tinha AIDS. Ah, quando foi isso? Ah, faz 30 anos. Tá, e tu nunca positivou? Não, cara, não vai mais positivar. Não, mas eu ainda estou na dúvida se talvez eu tenha ou não tenha. Então, se faz sentido, tá muito exagerado. Mas na maior parte das vezes, não faz sentido. As pessoas sabem que não faz sentido. Então, é um pensamento invasivo, cujo conteúdo ou não faz sentido, mas se faz sentido, está muito exagerado. Ele é intermitente porque ele vai e volta, e a pessoa se dá conta de que não faz sentido, que a gente chama isso de ego distônico. Quando a pessoa não se dá conta, né, ela acha que aquilo é real, lembra mais uma coisa de delírio, uma alteração do pensamento que a gente chama de delírio, a gente chama de ego sintônico. Estando em sintonia com o ego, eu não me dou conta que aquilo está errado. Né? E no toque, as obsessões são ego distônicas. De novo, qualquer tipo, qualquer conteúdo de pensamento pode virar uma obsessão. Ou seja, pode ser um pensamento, pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser uma memória, pode ser um odor, né? Então, e ele vai e volta e não faz sentido. Eu vou causar uma obsessão em vocês agora, ou seja, eu vou causar um pensamento invasivo em vocês agora, mas ele não vai ser intermitente, ele não vai ficar indo e vindo, ele não vai causar sofrimento, ele não vai fazer interferência nenhuma na vida de vocês, e vai fazer sentido porque eu sei que eu vou causar um pensamento invasivo em vocês. Né? Então, eu vou dizer para vocês assim, não pensarem num elefante roxo. Não pensem no elefante roxo. Né? Causei um pensamento invasivo em vocês, ou, no caso, uma imagem invasiva, né? Então, as pessoas pensaram no elefante roxo, né? Então, é um pensamento invasivo? É. Mas é uma obsessão? Não. Não causou sofrimento, não trouxe prejuízo, não fez vocês perderem tempo. Então, para ser uma obsessão, tem que ter essas características todas. Qualquer tipo de conteúdo. Os conteúdos mais comumente encontrados são aqueles que envolvem coisas ruins, catástrofes, coisas agressivas que podem acontecer. Né? Tipo assim, se eu passar na frente do hospital, vou pensar que algum familiar meu vai morrer. Né? Se eu cruzar o número 13, alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Né? Uma catástrofe pode acontecer.
pensamentos que envolvem simetria, organização e arranjo, tem que ficar tudo bonitinho, perfeito, alinhado. Pensamentos que envolvem contaminação, limpeza, lavagem. Pensamentos que envolvem sexo, religião e coisas morais. E pensamentos sobre acumulação. Ou seja, eu não posso jogar nada fora porque, sei lá, eu posso precisar, né, aquele ditado, quem guarda o que não presta sempre tem o que precisa, né? Então, isso são as obsessões. É um processo cognitivo, é pensamento. Motivo pelo qual vocês nunca vão ver uma obsessão, nem nos pacientes, nem nos filmes. Tem um monte de filmes sobre toque, né? Mas vocês nunca vão ver uma obsessão. Vocês só vão ficar sabendo da obsessão se vocês forem telepatas, conseguirem ler a mente dos outros, ou se os pacientes falarem para vocês. Ou se foram Obsessões são usuários de droga escondidas. também, né? Como? Dependência química. Então, a dependência química são transtornos aditivos, né? Dá para a gente fazer um paralelo e comparar o dependente químico ficar obcecado pensando na cocaína, por exemplo, né? Mas não é o mesmo conceito que a gente tem aqui, porque lá ele tem um motivo real, ele está em síndrome de abstinência, ele só pensa naquilo daí. Aqui nas obsessões ele não tem um motivo real. Lá ele Mesmo tem. quando é só psicológico, assim? Como assim só psicológico? É que, tipo, nicotina sai do teu corpo em todos os produtos, acho que saem mais ou menos umas 3 semanas, assim, qualquer tipo de metabólito, não é? Sim, Mas eu sei mas que não dá muito tempo, mas mesmo assim dá... Entendi. A sensação que ela te proporciona fica na tua memória mais tempo, né? Isso. Tá. É uma obsessão ficar pensando naquilo? Cara, pode até chamar de obsessão, mas é uma obsessão diferente, né? Fica com uma obsessão monotemática. Eu preciso de um cigarro, eu preciso de um cigarro. Eu vou te dizer que é mais uma necessidade fisiológica do que propriamente psicológica. Claro, tem aquela coisa de estar com alguma coisa na boca, então fica com algumas dependências comportamentais, né? Hoje a gente sabe que os transtornos aditivos, né, Takeshi, não são só decorrentes de substâncias químicas. A gente tem transtornos aditivos comportamentais também. O próprio jogo agora está dentro dos transtornos de dependência, né? Dependência comportamental. A gente chama de compulsão, o craving, né? Pela substância. Sim, são os mesmos termos, mas o conceito é um pouquinho diferente. Por exemplo, a compulsão do toque é uma coisa que eu tenho que fazer, eu me sinto compelido a fazer, ou para aliviar uma obsessão, ou para aliviar uma sensação. Então, eu tenho que lavar as mãos porque eu penso que ela está contaminada com, sei lá, com bactérias. Ou eu sinto a minha mão suja, eu tenho uma sensação física de que a minha mão está suja. São os fenômenos sensoriais. Até um tempo atrás, se dizia que tinha 2 tipos de toque. O toque com obsessões e o toque sem as obsessões. A pessoa só tinha compulsão, só tinha obsessão, pode ser chamado de toque? Pode. Precisa ter os dois para se chamar de toque? Não. Pode ter só um? Pode. Mas é difícil a pessoa ter só compulsão. Por que a pessoa tem compulsão se ela não tem nenhum gatilho para ter o comportamento, né? Compulsão é o comportamento. Então, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, se descobriu que as pessoas que só tinham compulsões, na realidade, já tinham sensações corporais que desencadeavam as compulsões. Então, ou tem um fenômeno cognitivo, fazendo com que eu tenha um determinado comportamento, ou tenho sensações corporais que me desencadeiam determinadas compulsões. Então, fenômenos sensoriais são sensações, são coisas somáticas, é o teu corpo te dando avisos. A gente aprendeu isso principalmente através de um brasileiro da USP, que teve durante um tempo na Harvard, e ele estudou bastante isso com o James Lackman, que talvez seja um dos pais que entendeu e estudou fenômeno sensorial, que é o Eurípides Constantino Miguel. E o Eurí criou todo um questionário para estudar fenômenos sensoriais, e hoje um dos maiores centros de estudo de fenômeno sensorial no toque e nos transtornos de Tourette e tique é a USP, no mundo, né? Eu tive o privilégio de ser orientado por ele no doutorado, então entendo um pouquinho de fenômeno sensorial e carrego essa informação para todo mundo, porque os pacientes com toque, às vezes, eles não sabem, eles têm a sensação e isso gera compulsão. E aí, quando a gente pergunta, tem algum tipo de sensação? Você fala assim, tenho.
mas eu não falava por ninguém porque vão achar que eu sou louco, né? É uma sensação visceral, às vezes. Pode ser interoceptiva, pode ser proprioceptiva, como ligamentos, articulações, desconfortos musculares, muitas vezes, e pode ser esteroceptiva, uma hipersensibilidade na pele, uma hipersensibilidade sonora, como na misofonia, por exemplo, são fenômenos sensoperceptivos, digamos assim, que desencadeiam comportamentos repetitivos. Então, compulsão, o que é? É um comportamento repetitivo que eu me vejo compelido a fazer ou para aliviar um pensamento desconfortável, intrusivo, ou para aliviar uma sensação corporal. Alguém levantou a mão. Eu levantei, doutor. Manda, Doutor, João. uma dúvida que veio agora, né? O senhor fala que os 3 núcleos psicopatológicos seriam as obsessões, as compulsões e os fenômenos sensoriais. Isso. Teoricamente, a gente pode ter um toque sem obsessão. Pode. Né? Mas o contrário é possível? Você ter um toque sem compulsão, só obsessão? Sim. Bem frequente até. É o segundo tipo de... O toque mais comum que tem é o toque completo, com tudo, né? O segundo toque mais comum Sim. que tem é o toque só com obsessões. Onde geralmente tem obsessões de conteúdo, por exemplo, moral, sexual, religioso, esses conteúdos mais proibidos, assim, onde a pessoa consegue, simplesmente ela não faz compulsão, ela sofre, né? E não, pelo menos não faz as compulsões, eu acho que tu fez uma pergunta bastante importante, não faz as compulsões motoras, as compulsões comportamentais, mas a gente pode ter o que a gente chama de rituais mentais. Também é um tipo de compulsão, mas são compulsões mentais, né? É um tipo de comportamento, só que é um comportamento cognitivo, né? Então vem lá um pensamento, por exemplo, que eu vou, sei lá, estuprei a minha avó. Isso fica na minha cabeça, cara, a minha avó nem é mais viva, mas fica lá na minha cabeça que eu estuprei a minha avó, estuprei a minha avó, estuprei a minha avó. E para tirar essas obsessões, eu não lavo mão, eu não faço nada. Mas eu crio rituais mentais. Então eu começo a fazer, por exemplo, continhas de álgebra. 2x² mais 3y mais 44y igual a 224. Eu fico fazendo conta de cabeça. Ou fico rezando, ou fico tentando me lembrar de algumas coisas. Né? Lembrar toda a última vez que eu encontrei a velha. Né? Como é que eu me comportei com ela, tudo que eu fiz, passo a passo. Então, isso são rituais mentais. É um tipo de compulsão? Sim, é um tipo de compulsão. Então, é difícil a gente pensar numa pessoa que só tem obsessões. Quando a gente diz que é um toque só de obsessões, na realidade são obsessões sem as compulsões motoras, sem as compulsões comportamentais, né? Mas geralmente tem esses rituais mentais. Não sei se era isso que tu queria saber, mas Era isso, mas é porque tem um detalhe, né? Por exemplo, eu trago como exemplo uma paciente que eu atendi ontem. Boa. No local onde eu atendo, ela veio contra o médico por sintomas depressivos e ansiosos, e de fato o que era mais incomodava ela no momento era isso. O médico iniciou uma medicação para ela, ela voltou melhor. E ela falou, nossa, doutor, eu melhorei tanto, e o melhor é não saber, por exemplo, que eu fico tendo aquelas cenas de eu esfaqueando as outras pessoas, de eu matando cachorrinho, de eu me matando, porque eu não queria fazer isso. Aí ela foi conversando e logo eu entendi que ela tinha toque, na verdade, né? Mas aí ela me trouxe uma coisa do tipo assim, umas 3 semanas atrás eu fiquei com uns pensamentos assim que eu ia virar travesti. E era absurdo, ela sabia que eu não ia virar travesti. Sim. Mas ela ficava sofrendo com isso, mas não fazia nada. Tipo, ela só começava a ficar muito angustiada e ansiosa. Né? Mas não fazia nada. Dava para entender, mas eu não fazia nada para aliviar. Dava para entender que era um pensamento obsessivo, mas, tipo, pensando não tinha nenhum ritual mental para isso, eu fiquei na dúvida assim, se isso entraria dentro do espectro. Pode ser toque. Ainda mais que não faz sentido nenhum. Isso, aliás, é outra coisa importante que o João está falando. Muito dificilmente um paciente com toque faz o que o pensamento catastrófico, agressivo, está, digamos assim, sugerindo que ele faça, né? Eu me lembro de uma paciente, eu acho que até já é falecida, ela era técnica de enfermagem, trabalhava numa UTI neonatal, e ela tinha uma imagem mental que invadia a mente dela, que era o seguinte, ela pegando as criancinhas que nasciam, ela botando no moedor, sabe aquele moedor de guisado? E ela passava o tempo inteiro trabalhando e enxergando essa cena.
óbvio, ela nunca botou uma criancinha no moedor de guisado, nem nada, né? Então, dificilmente eles fazem aquilo que a obsessão de conteúdo sexual ou conteúdo agressivo coloca na mente deles. Ah, é um desejo inconsciente que tem de matar as pessoas. Não, não é. Né? Assim como, sei lá, imagens ou pensamentos, sei lá, pedófilos, alguma coisa do gênero. Cara, a pessoa não é pedófila no inconsciente, aí o inconsciente se manifestando. Não. A gente sabe que essas interpretações psicanalíticas simplesmente não fazem sentido, né? Mas sim, João, pode ser toque, ter só obsessões, sofre, mas ela ainda não tem um sofrimento tão grande que precisa ter algum tipo de comportamento ou ritual mental ou comportamento motor para aliviar o sofrimento dela, né? Talvez ela tenha uma boa capacidade de insight para saber que aquilo não faz sentido, né? Mas os fenômenos sensoriais, que são um pouco mais difíceis, assim, é engraçado. Se a gente pergunta para um paciente se ele tem sensações corporais que desencadeiam os comportamentos repetitivos, quando o paciente tem, ele, na hora, diz, eu tenho exatamente isso. Quando ele fica te olhando com cara de tacho, como quem não entendeu nada, porque geralmente ele não tem fenômeno sensorial. Né? Então, vários exemplos, né? Mão seca, daí tem que ir lá lavar. Sente a sujeira, a pessoa sente a sujeira. Contrações musculares. Um desconforto. Eu me lembro de um paciente do presidente Vargas, ele tinha um desconforto na garganta. Então ele tinha que dar o arroto certo para tirar o desconforto da garganta. Então ele ficava forçando o arroto certo. Qual é a melhor maneira que a gente tem de forçar arroto? Tomando Coca-Cola, né? Então ele tomava Coca-Cola um monte para forçar o arroto, para dar o arroto certo, para desfazer o desconforto que ele tinha na garganta dele, né? Então, fenômeno sensorial é uma coisa que a gente tem que perguntar. O paciente tem compulsão? Cara, por que está fazendo isso? Tem algum pensamento associado? Não penso nada, eu simplesmente tenho que fazer. Aí se não fizer, me dá uma sensação ruim, me dá às vezes é um peso na cabeça, às vezes é um vazio, às vezes é uma energia. Se eu não faço, me dá uma energia como se fosse dar um tique, mas não dá o tique, né? E aí a pessoa vai lá e faz o comportamento, enfim, verifica, lava, pula, toca nos lugares. E a gente sabe, por exemplo, que os fenômenos sensoriais estão muito associados a pacientes que têm tiques. Opa, estou quase terminando já. Pacientes que têm tiques, tem muito... Mangolão! Estou apanhando aqui do tareco. Pacientes que têm tiques... não vou conseguir. Pacientes que têm tiques... Caneta... Pacientes que têm tiques, muito frequentemente têm fenômeno sensorial. Os cacuetes, né? Aquelas explosões musculares e tal. E foi com eles que a gente aprendeu que os pacientes com toque também têm fenômeno sensorial. Então a gente tem que investigar. Investigou toque, cara, tem que investigar fenômeno sensorial. Para nós, aqui no Brasil, é núcleo psicopatológico do toque. Né? Nessa pesquisa que a gente está envolvido lá com genética do toque, por exemplo, os caras não quiseram investigar fenômeno sensorial de jeito nenhum. Então, perderam a oportunidade. Nós, no Brasil, estamos investigando. Botamos um questionário a mais para investigar fenômeno sensorial. Depois só nós vamos poder publicar genética do toque com fenômeno sensorial, né? É uma coisa bem biológica, né? Ela é muito visceral, assim, ela é muito bem fisiológica, assim, né? E a gente sabe que tem um componente dopaminérgico aqui nos fenômenos sensoriais. Então, pacientes com tiques, dopamina. Pacientes com sintomas de simetria, principalmente, têm muitos fenômenos sensoriais. Fala, Rafael. Não, eu tô lembrando aqui de casos recentes, assim, que uma coisa que eu percebo com esses pacientes, que muitas vezes eles têm muita vergonha, né? Não trazem isso espontaneamente. Parece coisa de louco, né? E às vezes são pacientes, assim, bem instruídos e tudo, né? E eu atendi esses dias um rapaz que ele precisava colocar a língua no lugar certo, assim. Ele perdia muitas horas do dia, assim, tentando colocar a língua no lugar certo, que dava uma sensação boa para ele. E para você até perguntar de fenômeno sensorial é difícil, né? O paciente, para explicar, é difícil, e eu tinha uma certa dificuldade também de perguntar. Tipo, tu tem algum sintoma, alguma coisa que teu corpo parece, né? E aí eu lembro que uma aula com o senhor, dentro do ambulatório, tu deu o exemplo do estalar de dedos, né? Aquilo é muito bom, né?
Que é a sensação de quando a gente estala o dedo, que às vezes não estala direito e fica uma coisa meio esquisita e a gente precisa instalar para ter a sensação. Para Eu ter o costumo usar alívio, isso né? todo o tempo. E ajuda muitos pacientes, porque é um pouco essa angústia, assim, mas é difícil de explicar, ainda mais É com bem vergonha. difícil. Eu acho que alguns bons... Fenômenos sensoriais são coisas boas, tá? Tudo aqui é coisa boa. Obsessão é coisa boa, compulsão é coisa boa, fenômeno sensorial também. Tudo é bom. O problema é quando atrapalha a vida da gente, faz a gente sofrer e faz a gente perder tempo. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês não piscarem e segurarem a pálpebra o máximo de tempo que der, vocês vão ter um fenômeno sensorial. Ardência nos olhos. É uma sensação corporal. Então, por isso que a gente pisca. Né? Esse exemplo do estalo é muito bom, né? Porque quem estrala alguma articulação, alguma coisa assim, cara, como alivia quando estrala, estralar o pescoço e tal, né? E se não estrala, parece que dá aquela trancada, assim, é um desconforto. Não tem nada de ruim acontecendo anatomicamente, mas dá um desconforto, né? Os pacientes com tiques têm isso, né? Se eles não fizerem o tique, eles sentem um desconforto, uma energia, um vazio, uma coisa ruim, né? Então, esse é um conceito bem importante para quem estuda toque. Como eu disse para vocês, qualquer tipo de pensamento pode virar obsessão, qualquer tipo de sensação corporal pode ser um fenômeno sensorial. Pressão no estômago, contração do diafragma, sensação de vazio, sensação de energia. Tem o just right, que é fazer até sentir que ficou bom. Vocês têm isso. Quem cozinha, por exemplo, quem faz brigadeiro, né, tem que dar o ponto. Como é que tu sabe que deu o ponto? Tu tem uma sensação de que está no ponto agora. Tem que fazer, ficar mexendo até ficar bom. Alinhar quadro na parede, né? Quando pedem para a gente botar um quadro na parede, fica ali até tu ter a sensação que ficou bem. Ficou alinhadinho, ficou bonitinho. Então, a sensação de just right. Tem a premência, urge, a urgência. Tenho que fazer. Então, tem vários tipos de fenômeno sensorial. A gente pode um dia fazer uma aula só sobre o fenômeno sensorial. Aí, claro, a gente tem que ver tipo de obsessão, de compulsão, de fenômeno sensorial, a força, ou seja, a intensidade, né, desses sintomas e qual a frequência com que isso está acontecendo e está atrapalhando a minha vida. Para vocês terem uma ideia, de cada 3 pacientes com toque, 2 têm fenômeno sensorial. E vocês nem sabiam que isso existia. 60% a 70% dos pacientes com toque têm fenômeno sensorial. Só que a gente não pergunta, eles não dizem. E outras coisas que eu escrevi em verde ali, que eu acho que fazem parte da investigação do toque, né? Além do ritual mental, que a gente às vezes tem que perguntar se o cara tem alguma compulsão mental, né? Quando faz compulsão, alivia, né? Mas esse alívio é transitório, dá um alívio, a obsessão sai, a sensação sai, mas não dá alguns minutos, volta tudo de novo, que a obsessão é intermitente, o fenômeno sensorial também é intermitente. Então, é um alívio, na realidade, ruim. É ruim, é estranho a gente falar de alívio ruim, né? Mas nem todo alívio é bom, né? Esse alívio é um alívio que pode viciar as pessoas a quererem fazer comportamentos repetitivos, né? E não é necessariamente uma coisa boa para aquela pessoa, porque ela fica, às vezes, viciadinha no alívio. Ela fica repetindo, 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 primeiro para tirar o desconforto das obsessões, do fenômeno social, mas ela pode também estar um pouco viciada no alívio. Outro conceito que é importante a gente sempre investigar em paciente com toque é o de insight. É o quanto o paciente se dá conta de que aquilo que ele está pensando e ou fazendo e ou sentindo não faz sentido. Porque, cara, na maior parte das vezes, como eu disse para vocês, não faz sentido ou está muito exagerado. Né? Mas, cara, quanto ele acredita no toque, isso é insight. Quanto menos tu acreditar no toque, mais fácil fica de tu combater o toque. Se tu acredita nele, se tu acredita no pensamento lá que se tu não der 23 pulinhos, teu pai vai morrer de câncer, cara, tu vai passar dando 23 pulinhos o dia inteiro. Agora, se tu achar assim, não, isso é um absurdo, não faz sentido, não vou fazer. É mais fácil de desafiar o toque se tu tem uma boa capacidade de insight. E o outro conceito ruim que a gente tem no toque, mas é uma coisa que também tem que ser investigada, é o tal do comportamento evitativo. Né? Tu deixar de fazer as coisas para não ter gatilhos. Então, por exemplo, eu tenho uma dúvida lá se eu estuprei ou não estuprei a minha avó, e aquilo fica na minha cabeça. Resultado, nunca mais vou ver a véia na vida, nunca mais vou visitar ela, cada vez que eu vejo ela, me dá mais dúvida ainda na cabeça se eu cometi aquele ato ou não. Poxa, não dá, né? Entende? Então, deixar de fazer coisas, deixar de viver, deixar de usufruir do que a vida te oferece
porque o toque não deixa, não é nem justo, né? Então, comportamento evitativo, às vezes, faz parte da avaliação do toque, e às vezes é mais difícil do que toque. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela não tomava banho, e cada vez que ela entrava no banho, levava 8 horas tomando banho. Então, para não ficar 8 horas tomando banho, ela não tomava banho. Esse é o típico comportamento evitativo, né? Então, um exemplinho só para a gente ter uma ideia de como é que a coisa funciona. Que cada vez que ela tomava banho, esvaziava a caixa d'água do prédio, né? E aqui ficou feio para dedéu, mas tem esse fenômeno que também vou falar ele, depois a gente encerra por hoje, que é acomodação familiar. A parte social aqui do toque, né? Na acomodação familiar, o que acontece? É a família dando condições para que o toque aconteça, né? Então, a família participa da doença, né? É aquela mulher que deita na cama e fica na dúvida se fechou ou não fechou a porta, né? De repente vai entrar alguém, vai matar todo mundo e tal. Então, ela cutuca o nego velho do lado, cutuca os... Nego, vai lá ver se eu fechei a porta. Ah, uma vez o cara vai, olha, não, a porta tá fechada, deita. Daqui a pouco ela começa, negou, vai lá ver se eu fechei a porta. Não, mas eu já fui. Não, mas vai de novo. Aí o cara vai lá. Quantas vezes ela mandar, o cara faz. Tá errado. Não pode fazer. Eu tive um paciente um guri de 16 anos, que lavava roupa compulsivamente. Botava as roupas na máquina, terminava o ciclo da máquina, ele pegava as roupas, estendia. Assim que ele estendia, ele pegava as mesmas roupas, botava na máquina de novo e ficava o dia inteiro fazendo isso. Resultado, monopolizava a máquina de lavar roupa da família. Não dava. O que o pai fez? Fez um puxadinho no quarto do guri e construiu uma lavanderia exclusiva para o guri. Aí o guri ficava lá lavando roupa o dia inteiro e não incomodava a família. Isso é acomodação familiar. Muito errado. Uma outra paciente que só tomava banho com lencinhos umedecidos de uma marca específica, acho que era da Mônica. Aí o que a mãe fazia? Saía catando lencinhos da Mônica em toda Porto Alegre e escorria para comprar todo o estoque quando tinha numa farmácia, né, porque a filha só tomava banho se fosse com lencinhos umedecidos da Mônica. Né? Então isso é acomodação familiar. Vejam como o toque aqui em grosso modo, rapidinho, é uma coisa bastante heterogênea, né? Quanta coisa dá para a gente estudar com toque? Estou falando só do basicão aqui, né? Nem estou falando de coisas mais avançadas, como neuroimagem, tudo, né? Mais adiante, talvez a gente consiga dar uma olhada nessas coisas, né? Eu até brincando aqui, né? Vamos falar em etiologia biopsicossocial, as causas biológicas, talvez psicológicas e sociais, né? Principalmente esse quesito aqui, família. Como é que a gente avalia do ponto de vista biológico? Não tem muito exame, mas algumas escalas que a gente utiliza aqui nas nossas pesquisas acho que são bem importantes a gente talvez treinar vocês, né? Alguns instrumentos para a gente avaliar funcionamento familiar, por exemplo. Os principais tratamentos, né, não só medicamentosos, mas neuromodulatórios. O principal tratamento para toque é psicoterapia cognitivo-comportamental, técnicas bem específicas. Tem que avaliar a família, tem que avaliar casal e talvez grupos de autoajuda possam ajudar bastante a gente a tratar o toque, né? Então, hoje é só para a gente introduzir alguns conceitos, né, que são importantes aqui nos nossos grupos de pesquisa, principalmente sobre toque, né? Oi, Juliana. Eu falo um monte, mas consegui 5 minutos a mais só. E... Não, foi ótimo. Eu tava dando... até tô gravando, tem que parar de gravar essa coisa aqui. Porque como tem gente entrando no grupo... Ô, Pedro, tu joia? Gente entrando no grupo aí, a gente tem que revisar alguns conceitos, aí daqui a pouco surgem ideias, né? Ah, mas eu gostei desse papo aí do fenômeno sensorial, quem sabe a gente pesquisa isso, tal, né? Algumas pessoas já... Procrastinação, por exemplo, tem uma residente agora que quer estudar procrastinação. Como é que a procrastinação funciona no toque e no déficit de atenção? Procrastinação não é uma característica exatamente de toque, mas é mais de personalidade obsessiva, né? Mas, então, isso que a gente... Opa, não parou de gravar? Era para parar aqui, não? Parar a gravação. Como que a gente